vou passar para vocês sobre o nosso fórum, tá? O nosso fórum que aconteceu em 2025, em novembro de 2025. Eu acho que quem estava lá, daqui é só você, hein, Júlia? Você vai, ó. Então, a Júlia estava lá em novembro, né? E ela presenciou toda essa riqueza que foi o fórum, né? Não fiquem preocupados, porque eu não vou falar tudo que foi falado lá. Eu só vou mostrar para vocês algumas coisas e aí vocês vão entender um pouco também a abordagem metodológica que eu vou apresentar depois, tá bom? Então, vamos lá, ó. O fórum aconteceu dia 14 e 15, foi um feriado, né, do dia 15, a Marisa ia viajar, né, Marisa não foi aqui. Então, foi uma data um pouco complicada, realmente. Foi uma sexta e um sábado, né? Esse ano a gente precisa repensar alguns horários até, não sei se à noite só, ou se só à tarde, o que for melhor para um número maior de pessoas, para essa participação, né? E hoje, então, é a nossa primeira reunião extraordinária desse fórum, né? É a nossa reunião para quê? Para que a gente continue tudo isso e não seja algo que aconteceu e acabou, né? Não é esse o nosso objetivo. Então, olha aqui, essa primeira parte, então, eu vou falar, né? Sobre o tema, autonomia se constrói com apoio, né? O tema de abril. E o autismo em foco, inclusão que acolhe, escuta e transforma. Tá? E aí, então, ele aconteceu, né? E olha só no que deu. Esses slides, eles foram organizados pela Odila, pela professora Odila, tá? Ela não pôde estar aqui hoje porque também ela mora em Taubaté, né? A Júlia conheceu a Odila, uma graça, né, Júlia? E então ela deu esse prazer para a gente de fazer uma síntese de tudo que aconteceu lá, né? E eu não vou ficar me estender muito em cada slide, mas eu vou projetar todos eles, tá? Para a gente visualizar até, tá bom? E quem tiver interesse em aprofundar tudo isso que eu vou mostrar, aproveitem, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá? E esses vídeos estão todos lá, os vídeos das palestras. São vídeos amadores, mas dá para a gente ouvir, entender bem, tá bom? Então, vamos lá. Um manancial de potencialização de saberes, sabores, princípios, valores, práticas docentes, interdisciplinares, né? Transdisciplinares e inclusivas. Então, por aí, vocês já começam a entender um pouco sobre aquele vídeo, por que foi colocado aquilo, tá bom? Aqui é a abordagem metodológica, né? Que eu vou apresentar no segundo momento para vocês, mas no dia do evento foi a primeira, então por isso é que ela está aqui. E foi lá na Anhembi Morumbi, na faculdade Anhembi Morumbi. Talvez esse ano seja lá também, ou aqui, né? Se a gente conseguir uma data, ou se vocês tiverem depois alguma ideia de onde possa ser, né, Jorge? Você me fala onde a gente pode fazer o segundo fórum, tá bom?
diversidade de experiências, múltiplas vivências, falas relativas às mais variadas áreas do conhecimento humano. Cantos, contos, histórias, encantos, motivação, emoção e inspiração. A Odila, na verdade, é uma poeta, uma poetisa, né? Ela, assim, ela encanta em todas as coisas. Seria muito interessante até ela mesma estar apresentando tudo isso, porque ela que preparou, né? E aqui, olha, então nós tivemos 8 blocos de palestras. Este aqui foi o primeiro, tá? E começou com a Margarete, ela fez um trabalho no doutorado com as mulheres em situação privada, né? Alguma coisa assim. Temática prisional, sistema prisional feminino, tá? Aí depois a Ana Lúcia, ela falou sobre arte terapia, fisioterapia e as evidências interdisciplinares. E tudo isso relacionado à inclusão, né? Então, por que a arte terapia? Quais são os benefícios da arte terapia? E aí, o que a gente vai, então, pensar sempre sobre isso? Que nós precisamos de muitos saberes para que as coisas realmente aconteçam, né? Eu preciso do outro, do saber do outro para eu me melhorar, para a minha prática ser melhor, ou para a gente fazer algo coletivo em benefício do desenvolvimento da criança, né? Então, esse fórum foi, assim, a concretização de tudo isso, né? Aqui, olha, continua, né? O amor e o cuidado com a mãe da Ana Lúcia, né? Que é já idosa, levou ao estudo da ciência da saúde, a fisioterapia. E ela também é fisioterapeuta e arte-terapeuta, tá? Ela fez o curso de arte-terapia e artes, né? A Keiliana Carvalho, ela veio da Bahia, da UNEB, ela foi minha orientadora do pós-doutoramento. E então ela veio, ela trouxe a importância desse mestrado profissional em ensino, né? As ações educativas, então tudo que foi produzido já. E agora o meu e-book é uma outra produção desse mestrado aí da Bahia, tá? Da UNEB. Aqui, Elaine, ela foi minha professora e é minha professora ainda. Ela deu 2 disciplinas nesse curso de neuropsicopedagogia que eu estou fazendo, né? E ela veio também. E toda essa turma veio voluntariamente, tá? Ninguém teve nenhum recurso. Então, assim, a não ser a Eliana, que teve o recurso da UNEB, né? As outras pessoas vieram com um recurso próprio. E aí, quem estava lá aproveitou pra caramba, né? Foi uma beleza, né? Aqui é a Lislaine, ela é uma colega do doutorado da PUC, que eu fiz com ela, né? Ela também participa do GEP. E ela falou sobre um livro que ela editou recentemente, que é sobre a mentalidade de aprendizagem, arte de decidir. Ela tem também uma live comigo, um café com pauta, no canal do YouTube, que está muito interessante. Quem quiser se interessar por esse assunto, tá? Pode ir lá. Aí a Ana Tomazoni, ela falou sobre o ato de amor no cozinhar, né? Cozinhar é um ato de amor. Como educar com alimentos. Eu costumo dizer que depois que eu conheci a Ana Tomazoni, a minha vida mudou na cozinha. Ela não é mais a mesma. Agora eu faço as coisas assim com muito mais prazer, né? E é algo muito interessante também o trabalho dela.
Aqui nós temos a Sheila, que é psicopedagoga, né? Ela veio falar do trabalho dela. Esse aqui já é o bloco 3, ó, gente, já tá indo bem rapidinho, né? Aqui, ó, tem a Paula também, que é a dona de uma clínica. Ela viria hoje, inclusive ela fez inscrição e tudo, mas ela teve um problema com o carro e não deu para vir. E também é muito interessante a clínica dela como referência até para quem se interessar, né? Aqui, o Leonardo, ele foi meu professor também, ele veio de Florianópolis. E até o Leonardo, ele trouxe alguns questionamentos, tá? Sobre os métodos qualitativos e quantitativos dos diagnósticos, né? Então, os perigos dos diagnósticos psico e neurológicos imprecisos. E ontem eu estava assistindo uma palestra, na verdade, acho que não é palestra, né? É o Roda Viva com o Salomão, o Dr. Salomão, né? E ele fala exatamente isso. E que o laudo do autismo, né? Ele está muito complicado ultimamente, né? Então, quem quiser também saber mais, eu não vou falar muito sobre isso agora, tá? Esses procedimentos, né, que são muito complicados. Aí, a Renata, ela falou sobre a grafomotricidade e o impacto do desenvolvimento escolar, tá? Lembrei muito de você, viu, Marisa, na palestra. Achei que foi bem legal também. Não sei se vocês conhecem a Renata, ela é terapeuta ocupacional. Ela trabalhou aqui em Piracicaba, agora ela está em Rio Claro. Aqui foi a Eliana Borali, que ela tem uma filha autista, e ela trouxe a discussão da última legislação, né? Ela refletiu sobre a escola especializada e o TEA. A legislação que foi 12 mil, esqueci o restante. Mas acho que todo mundo já sabe dessa legislação aí. Ela trouxe, então, para discussão a importância disso, das escolas especializadas, né? A gente fala de uma inclusão que não pode ser uma inclusão total. E a gente sabe disso, né? Aqui a Eliane, essa Eliane, ela é coordenadora atualmente do Colégio Dom Bosco. Ela falou sobre formação em carreira docente, acho ali, né? Desafios contemporâneos. E aqui a Rita, foi muito legal essa palestra também, se vocês puderem assistir. O gestor escolar como um líder inclusivo. A gente pensa o gestor escolar como a pessoa mais importante da escola nesse sentido, né? Porque é ele que vai motivar toda a equipe a fazer um trabalho que seja inclusivo, né? Aqui, então, olha, sensibilidade, afetividade, quem aprende com o outro, cresce com ele, ativa o senso de ser, né? Aqui, a Danúzia, já estamos no bloco 4, ó. A Danúzia, ela fez um trabalho, ela fez o doutorado dela em transição energética e relacionado à educação. Então, é um trabalho, assim, muito interessante, que ela trabalha com engenheiros, ela é a única pedagoga, né? Então, com esse trabalho dela, a gente percebe a importância do pedagogo estar em todos os lugares, né? É um desenvolvimento, extensão de desenvolvimento sustentável da Unicamp, né? É um projeto de extensão. Aqui, quem quiser conhecer mais também, olha aqui, projeto interdisciplinar, educação e transição energética, ela fez um doutorado da PUC, a orientadora dela foi a professora Ivane Fazenda aqui,
ela é também coordenadora do grupo de pesquisa interdisciplinar do GEP, da PUC. Aqui é o Frederico, né, um professor, já estamos no bloco 5, está indo rápido, hein? Ele falou sobre a atual situação da educação no Brasil, né? Então, ele apresentou algumas estatísticas, né, que, infelizmente, são as piores que a gente possa imaginar, né? Aí, o Dr. Paulo Falang, ele veio falar sobre o papel do pediatra no desenvolvimento da criança, né? Então, e ele fez uma fala, no início até, ele falou que hoje é muito mais simples trabalhar com a pediatria, né? E a pediatria é tão diversa e tudo, que ele tem para quem encaminhar, não foi, Juliana? Né? Então, ele está, assim, bem amparado agora, porque há tempos atrás ele não tinha um profissional para encaminhar uma criança que tivesse algum transtorno ou alguma dificuldade de desenvolvimento, alguma coisa diferente no desenvolvimento, né? E ele falou, então, sobre os marcos do desenvolvimento, né? Bem interessante. Aqui, a Márcia, ela é pedagoga, ela trabalha numa escola em São Paulo, e ela falou sobre a reabilitação, necessidades educacionais especiais, né? Então, as barreiras visíveis, as invisíveis, tá? Aqui, olha, caminhos para transformar, né? Educar para empatia, escutar o diferente, rever práticas limitantes, linguagens e passos, enfim, toda esse mar. Aqui, a Anália, de Recife, eu fiz um curso com ela de pós-graduação na UFSCar, sobre o TEA, né? E ela sempre me acompanhou nas lives do Café com Pauta de abril. Então, ela sempre vinha, porque ela tem um filho que é autista e tem outras coisas ali, né? Outras comorbidades. E ela, quando eu chamei, nossa, prontamente, ela veio só para o encontro mesmo, né? Então, foi bem legal. A gente percebe o compromisso mesmo das pessoas, né? Adaptação, adequação e currículos adaptados. Então, qual que é a diferença entre um e o outro, né? Aqui a Camila, ela é psicopedagoga, ela falou da importância da psicopedagogia, tá? A Valéria, ela é diretora de uma escola de São Bernardo do Campo, e ela falou bem isso, né? Aquilo que a Rita fala na teoria, ali atrás, né? A Valéria trouxe, então, a prática dela como gestora, né? Gestora inclusiva. A Valéria foi minha aluna num dos cursos de... Aqui a Joyce, ela fala sobre a tecnologia, aliança com a educação inclusiva, né? A abordagem é uma abordagem fundante, né? E o propósito da tecnologia na educação, olha lá, Karina, a sua área. Vocês precisam conversar, vocês duas, viu? Ela é muito joia. A tecnologia, então, usada com intenção pedagógica, ela rompe barreiras, né? Então, isso tudo a gente precisa, às vezes a gente conversa, fala, nossa, mas isso está tão batido, mas tem gente que ainda precisa ouvir muitas coisas, né? Aqui, olha, aqui a professora Odila, ela faz a fala dela sobre o currículo, que é o caminho para a inclusão.
A Odila foi quem mais tomou tempo no evento. Era para falar 10 minutos, falou 40, não foi? Ela falou, eu não vou falar 10 minutos, e aí, mas foi muito legal, todo mundo gostou muito, e tá gravado também a fala dela, tá? Coisas feitas sobre a prática da inclusão na escola. Então, inspira, pensa, respira. E a gente ainda tem muito para conseguir tudo isso, né, gente? Então, precisamos cada vez mais saber disso, né? O caminho, aí ela faz esse desenho todo, né? Aqui foi uma dramatização que o Leandro Raffer fez sobre o autismo fora da bolha. Foi muito legal também, que ele passou algumas coisas ali, alguns momentos, algumas experiências que ele teve, tá? Aqui a Simone, ela fala sobre a inteligência emocional e superação da autossabotagem na inclusão, né? E relacionada à inclusão. E essas pessoas, pessoal, elas junto, né? Então, elas vão também compor um quadro de formação, tá? Que a gente está pensando em criar. Como essas pessoas, nem todas, a maioria não mora aqui, mas muitas distantes, então aí também outras pessoas vão entrar em tudo isso, tá bom? Todas são convidadas. Aqui o Alexandre, ele falou das leis atuais que garantem os direitos dos PCDs, tá? Alexandre, o Jorge conhece o Alexandre, né? O Jorge é ele mesmo. Aí, olha, a Andressa, ela veio também falar sobre a educação digital, tá? A estrutura da internet, materialidade na internet, física e geopolítica, como o contexto político, econômico e social afeta o ambiente escolar, tá? Então, ela veio trazer essa visão mais política, politizada para a gente. Aqui são as estratégias brasileiras de educação, né? Midiática, política nacional de educação digital, que quem está dentro conhece melhor, né? Nós que estamos fora, a gente não conhece tanto, mas a gente precisa conhecer, né? Aqui a Elisângela, advogada também, até daqui a pouco acho que ela chega, Elisângela. Advocacia sensível e protagonismo da cidadania. A Elisângela foi interessante porque desde o primeiro momento ela via todo mundo falar, né? Ela falava, não, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. E aí chegou, ela pegou o microfone, foi a primeira do bloco dela, pegou o microfone e precisou falar para ela parar de falar. Então, assim, ela tem muita experiência também, ela conhece bastante, é muito atuante. Aqui a Cristiane, ela encerrou, então, o nosso fórum com uma música, né? Ela falando sobre a importância da música para o desenvolvimento das potencialidades e habilidades cognitivas. Então, que a gente vem cada vez mais sabendo sobre essa importância, né? Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então tá, vamos continuar, depois daí a gente parte para a roda de conversa. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Aqui, olha, é a abordagem metodológica Plurales. Então, por que eu quis inverter a posição disso, né? Falar primeiro do fórum para depois falar da abordagem. Para vocês também entrarem nesse clima, né? Da importância de estar conectado com todos, né? Aqui, ó. Eu acho que algumas pessoas já receberam, né? Não sei se quem não recebeu essa abordagem depois me fala,
que eu encaminho, tá bom? É um e-book que eu fiz e foi lançado no encontro, tá? Aí sou eu, né? Eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação, com especialização em análise do comportamento aplicada, a educação especial, né? Pós-doutora em educação inclusiva e pós-graduanda em neurociência, tá? Neuropsicopedagogia, na verdade. Atuante na formação de professores, produção de conteúdos sobre práticas inclusivas e desenvolvimento de projetos que unem ciência, interdisciplinaridade e espiritualidade na escola. Eu tenho mais de 40 anos de experiência, né, em educação, mais que a idade de muitos de vocês aqui. E a abordagem metodológica, ela nasceu de um sonho antigo em contribuir para uma educação inovadora e inclusiva, em diálogo constante com profissionais da educação, saúde e famílias, tá? E aqui nós temos um pensamento, né? A escola é um dos espaços mais importantes para a construção de uma sociedade justa, inclusiva e humana. Esta abordagem inovadora, ela integra interdisciplinaridade, espiritualidade e práticas baseadas em evidências, indo além da adaptação do currículo. Buscamos a transformação das relações escolares, tão comprometidas ultimamente, né? Essas relações que a gente precisa realmente pensar nisso, né? Propomos um novo olhar sobre a inclusão, centrado na pessoa e em suas múltiplas dimensões, construindo a partir de conhecimentos sólidos e experiências práticas. A escola de hoje é formada por alunos com múltiplas culturas, histórias de vida, habilidades e necessidades. E aqui, então, nós temos alguns termos, né, que a gente usa lá. Então, a pluralidade, né? O termo pluralis, ele está diretamente ligado à ideia de pluralidade, de reconhecimento das múltiplas dimensões que compõem o ser humano, suas potencialidades cognitivas, afetivas, sociais e espirituais. E quando a gente fala sobre essas potencialidades espirituais, né, a gente se remete a algo assim, além da religião, além de tudo isso, né? Nós precisamos ser pessoas melhores, né? O ponto de partida da abordagem é que o processo educacional ele deve ser construído de forma que a escuta ativa, o respeito mútuo, o acolhimento das diferenças sejam princípios fundamentais, né? A integração, então, da abordagem, ela tem como base 3 eixos principais: a interdisciplinaridade, espiritualidade e práticas baseadas em evidências. Então, as práticas baseadas em evidências, elas foram adicionadas, né, no meu trabalho do pós-doutoramento. Então, no meu trabalho, eu só tinha no meu relatório do pós-doutoramento, eu só tinha a interdisciplinaridade, a espiritualidade, contribuindo para a inclusão, né? Então, como forma de melhorar a qualidade da inclusão. E aí, então, no e-book, eu acrescentei as práticas baseadas em evidência. Para quê? Para que ele ficasse realmente mais prático, né? Mas esses eixos se articulam para criar um ambiente educacional que favoreça o desenvolvimento integral dos sujeitos.
Aí a interdisciplinaridade, a articulação de saberes, ampliação de possibilidades, né? Superação da fragmentação. Então, é aquilo que a gente fala, né? A articulação dos saberes. Numa disciplina isolada, nenhuma disciplina isolada, ela é capaz de dar conta da complexidade humana. A interdisciplinaridade, ela permite que diferentes áreas, a pedagogia, a psicologia, saúde, artes, ciências, se unam para construir práticas educativas mais ricas, adaptadas e acolhedoras. E aí, então, a ideia é levar tudo isso para as escolas, né? E trabalhar tudo isso com os profissionais da escola, né? A ideia é levar para as escolas municipais, a ideia é levar para as escolas estaduais, né? Esse conceito tão importante, né? Da interdisciplinaridade, da espiritualidade e as práticas com evidência para se trabalhar uma inclusão realmente de qualidade, né? A ampliação de possibilidades, articular saberes, amplia a capacidade de diagnóstico, intervenção e avaliação, fortalecendo o projeto de inclusão e respondendo de forma mais assertiva às necessidades dos estudantes. A superação da fragmentação. Por quê? De nada adianta cada profissional ficar trabalhando de uma forma, né? E a interdisciplinaridade, ela propõe o diálogo entre saberes diversos para compreensão e intervenção em realidades complexas. No contexto escolar, isso significa superar práticas fragmentadas e desenvolver projetos que integrem múltiplas áreas do conhecimento. Tá? E aqui, olha, são 5 princípios muito importantes, né? Mas o mais importante deles, até a gente conversou na live aquele dia, né, Carla? Para mim, ao meu ver, né, é a humildade. Então, a humildade, ela faz toda a diferença nessa ideia da interdisciplinaridade, né? Os princípios da interdisciplinaridade, segundo Fazenda. Então, inspiradas nos estudos de Ivani Fazenda, quem não conhece, conheça ela lá no meu canal também, tem uma live que ela participa, tá? Compreendemos a interdisciplinaridade como uma atitude ética e relacional. Seus 5 princípios fundamentais são... Bom, eu vou só falar um pouquinho da Ivani Fazenda, ela que trouxe esse conceito de interdisciplinaridade para o Brasil. E isso, quando eu estava lá, acho que uns 50 anos atrás agora, não tenho muita certeza de quando, era 40 anos há um tempo atrás, mas agora deve ser 50, aumentou, né? Então, a coerência, alinhamento entre teoria e prática no trabalho educativo. Humildade, aceitação de mudanças e incorporação de novos olhares do grupo. Respeito, valorização do outro, criança, profissional, família, professores, espera. O saber pertence a todos e é construído no coletivo. Desapego, superar crenças e aceitar o saber do outro. O desapego, ele está totalmente ligado à humildade, né? A partir do momento que eu sou humilde, eu também desapego de algumas coisas que... E aqui, olha, a espiritualidade. Então, a dimensão humana, valores essenciais, abordagem laica, né? Eu vou ficar um pouco desse lado para mudar um pouquinho, né? Ficar mais dinâmico. Então, olha só.
esse é um dos pontos, né, um dos princípios, mas que eu penso que a gente precisa trabalhar muito, né? Trabalhar muito na escola. Então, temos técnicas para desenvolver o autoconhecimento, temos técnicas para desenvolver muita coisa nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, né? E é uma espiritualidade, ela está pensada na dimensão humana, compreendida como uma dimensão que busca sentido, propósito e valores. É central na formação de sujeitos autônomos e conscientes. Valores essenciais. Trabalhar a espiritualidade nas escolas significa incentivar o respeito, a empatia, a resiliência e a responsabilidade, promovendo ambientes mais acolhedores e justos. Então, com algumas técnicas para isso, inclusive, né? Para a gente trabalhar tudo isso. A abordagem laica, ela é entendida como a busca por sentido, propósito e valores. A espiritualidade é fundamental para a formação ética e socioemocional dos vínculos sem dimensões religiosas. Então, a gente não toca nessas dimensões, tá? Aqui nós temos a fundamentação científica, que é a educação inclusiva. Ela deve ser pautada em práticas comprovadas cientificamente, tá? Práticas baseadas em evidências são aquelas fundamentadas em pesquisas científicas rigorosas que demonstram sua eficácia e aplicabilidade. A validação contínua. Na educação inclusiva, a adoção de práticas validadas assegura a efetividade das intervenções e a otimização dos processos de ensino-aprendizagem, monitoramento e aprimoramento. Essa abordagem, ela propõe ações que podem ser planejadas, que devem ser, na verdade, né? Planejadas, executadas, monitoradas e aprimoradas com base em dados e resultados concretos, tá? Aqui nós temos, então, a visão integral do ser humano, né? A gente pensa nele como um todo. A articulação interdisciplinar e a validação científica, né? Aqui as pesquisas, né? Pesquisar com métodos eficazes, adaptar às necessidades. Então, eu acho que vocês perceberam, né, que eu adoro pesquisa, né? Sou uma pesquisadora. Então, aí a gente vai dar continuidade a tudo isso realmente dessa forma, tá? E olha aqui a formação de educadores, né? Concursos e oficinas, grupos de estudo, formação sobre espiritualidade, formação para avaliação. Então, já tem até um projeto, eu não sei, eu acho que eu mandei para algumas pessoas aqui já esse projeto, e para formação. Então, ele está todo já estruturado, os módulos, tudo para a gente passar para as escolas, tá? E é aquilo que eu falei, né? Eu não vou fazer isso sozinha, eu preciso de outros profissionais também para trabalhar comigo, tá? E aqui é meu QR Code do Instagram, quem não me segue no Instagram. Então, vamos lá, dando continuidade, eu estou com o microfone mais por conta da filmagem, tá bom? Eu queria chamar, então, a Giovana, a Carla, a Karina e a doutora Cristiane para vir aqui para a gente, então, fazer uma conversa, né? Mas elas vêm aqui, mas todo mundo vai participar, né? Todo mundo, então, elas vão se apresentar, tá? Elas vão falar um pouco das impressões de tudo isso e tal. É bem, bem tranquilo, bem... se quiserem pôr para cá as cadeiras e ficar mais no meio, a gente deixa aqui. Tá?
vou pegar uma, né? Aí eu sento também, né? Isso. E aí, para a gente instigar um pouco, né, esse momento, eu tenho aqui algumas questões que vocês também podem participar depois, tá certo? Então, o que te trouxe até aqui hoje? Você atua em que área? Como a inclusão aparece na sua realidade? Que desafio você mais encontra nesse tema? E a gente vai falar especificamente da criança com TEA, porque nós estamos no mês de abril, né? Então, aí tudo isso voltado à criança com TEA. Eu fiz essas perguntas, mas não necessariamente tem que falar sobre isso, bom? Cada um vai falar. E eu gostaria que vocês também se apresentassem depois, tá bom? Nós temos aqui representantes de vários lugares, né, de várias pessoas, e eu acho que é interessante a gente fazer essa apresentação também, tá bom? Então, vamos começar por aqui e vamos lá. Eu já não preciso me apresentar, né, gente? Já falei demais. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Só de ver os blocos já aprendi um montão de coisa. Eu quero assistir, né, para me aprofundar mais ainda. Bom, meu nome é Karina Queiroz, eu trabalho com segurança digital há mais de 20 anos e sou fundadora de um instituto chamado Tech Kids. Esse instituto ele tem a missão de proteger as crianças no ambiente digital. Então, a gente promove ações, trabalha com políticas públicas também, ações em escolas, com famílias, com crianças a partir de 4 anos de idade. Então, eu sou da área de tecnologia, segurança e social. Boa noite, eu sou a Giovana Vasconcelos, eu sou psicóloga, analista do comportamento, eu atuo com ABA e autismo já há 12 anos, eu sou de Campinas originalmente, mas me mudei para Piracicaba há 3 meses, estou iniciando a minha jornada aqui, estou muito feliz com o convite, ainda mais para a gente falar de um tema tão importante que é a inclusão. É um tema que, ainda mais agora no mês de abril, né? A gente fala de autismo, fala de inclusão, mas ainda a gente vê muita dificuldade, uma realidade bem longe do ideal. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, com mais especialistas aqui interessados para a gente ter uma movimentação diferente, melhor. Espero poder contribuir aí com vocês. Obrigada pelo convite. E a Giovana falou uma coisa bem interessante lá fora agora no café. O café é ótimo, né, gente? A gente conversa muita coisa, né? A Giovana falou, olha, o importante é a qualidade das pessoas que estão aqui hoje, né? Então é isso mesmo, a qualidade das pessoas que vão levar tudo isso para outras pessoas, para outros lugares, né? Não vão guardar com elas. E eu sempre falo isso, que não adianta a gente estudar e guardar o nosso conhecimento na gaveta, né? Guardar tudo lá. Então, a gente precisa transmitir para as pessoas, né? Para o mundo transformar. Eu sou Carla Corrente, sou fonoaudióloga. Aí, agora posso até falar o meu tempo de formada, porque você vai ganhar, Maria Elícia. Eu tenho mais facilidade. Eu tenho 28 anos de formada, sou especialista em linguagem, sou especialista em comunicação alternativa, em autismo, especialista em análise do comportamento. Eu sou fundadora da Clínica Carla Corrente e queria, primeiro de tudo, agradecer esse convite, né? Parabenizar você por essa iniciativa, porque o mês, né, de abril, acho que é uma coisa que está muito forte nas redes sociais esse ano, que não pode estar ficando só no mês de abril. Que não seja um mês de abril azul e que depois, nos outros meses, no restante do ano, a gente esqueça do tema inclusão. E eu acho que outra coisa que a gente conversou um pouquinho na live, né, Marilice, que eu acho que veio muito bem a calhar, né, não sei se foi uma coincidência,
Mas o tema que você, né, do Café em Pauta, né, de autonomia, eu falei, quando ela perguntou para mim, vamos falar sobre o que na live? Eu falei assim, vamos falar de comunicação alternativa. Porque hoje, no autismo, o nosso grande desafio é dar voz para essas crianças, para esses usuários, para esses sujeitos. E quando a gente fala, né, de comunicação alternativa, nós não estamos falando apenas de fala ou de comunicação, mas nós estamos falando de autonomia. Então, por isso que esse tema veio tão bem a calhar no mês de abril. E hoje eu fiquei muito feliz. Eu comecei a minha carreira na PAI, estava ali conversando com elas. Foi o meu primeiro trabalho, que eu falo que é um trabalho riquíssimo, que eu falo que quem trabalha em APAI é uma experiência de vida, aprende a trabalhar com qualquer outra, né, com qualquer coisa. Então, estou muito feliz, encontrei pessoas aqui que eu já tive casos em comum e acho que a gente vai poder ter uma troca bem legal aqui nesse momento. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Cristiane, eu sou de Belo Horizonte, na verdade, já estou aqui, mas já tem uns 9 a 10 anos, na verdade em São Paulo mais tempo. Eu fiz neurologia adulto e depois eu fui para Ribeirão Preto fazer neurologia infantil. Por isso que eu vim para o estado de São Paulo e acabei ficando. Eu gosto muito ainda de saúde pública, então eu trabalho em saúde pública em vários lugares, tenho um consultório e agora estou na PAI daqui, já tinha uma experiência da PAI lá de Cordeiro, que eu já estou há alguns anos, e agora a experiência aqui na PAI, que eu estou adorando. Eu falo que a gente tem uma oportunidade de ter realmente uma equipe ali multidisciplinar, trabalhando junto, né? Cada um tendo a sua visão ali da sua área, mas existe o que eu vejo muito, assim, faz as reuniões, né, toda semana, um olhar muito social com relação a essa criança autista. Ali a gente não discute só clinicamente essa criança. O tempo todo, né, é visto o que essa criança vive em casa, como que essa família funciona, com as condições socioeconômicas, culturais dessa família. E eu gosto muito, eu falo que para atender essas crianças, a primeira coisa é saber o que ela está vivendo, né? E aí, lógico, a gente sabe das necessidades que eles têm, mas essa visão é importantíssima. E eu vejo isso muito na PAI. Então, e com certeza eu vejo que, né, todos têm essa visão aí também social dessa criança, né? Boa noite, eu sou a Marisa, eu sou neuropsicopedagoga e eu trabalho especificamente com alfabetização de crianças com autismo. Alfabetização, né, quando a gente fala em alfabetização de autistas, a gente não pode pensar neles pequenos, né? Eu tenho autistas que chegam para mim aos 13 anos e não sabem nem as letras do nome. Hoje, inclusive, eu postei uma história de um aluno que eu alfabetizo online, ele mora no interior do Pará, e deu super certo, né? Então, essa demora em procurar, né, a alfabetização, ela tem um motivo, né? Por conta da autorregulação, de tudo que essa criança passa para chegar ali num ponto onde ela consiga receber essa aprendizagem de fato, né? Tem alguns pequenos também que já iniciaram, porque os pais têm mais recursos, né, mais acesso às informações e acabam chegando bem cedo, que é o ideal, né? A gente começar esses estímulos bem cedo. Olá, eu sou Letícia, sou neuropsicóloga. Eu atuo com avaliação neuropsicológica, então no rastreio de autismo, né? TDAH, transtorno de aprendizagem. E eu acho que é um tema muito importante, né? Porque no consultório chega muito assim pessoas que, tanto crianças, né, como mulheres que não sabem, né, que elas têm o transtorno, né, e elas chegam com esse desafio, né, com a ansiedade já lá no alto, né, com uma dificuldade de aprendizagem na escola. Então, eu acho que as informações que a gente tem hoje, né, esse movimento aí também que está na internet, tem ajudado muito a trazer essa consciência, né, e fazer com que os pais busquem, né,
busquem o diagnóstico, busquem a reabilitação, né? Porque eu acho que isso vai interferir muito aí na vida adulta dessa criança, né? Eu acho que é isso. Boa noite, meu nome é Júlia, eu sou formada em letras, eu me formei primeiro em tradução e interpretação, depois eu fiz a licenciatura em letras, e agora no final do ano passado eu fiz o MBA em gestão escolar com um foco na inclusão. Eu tive a oportunidade de conhecer a Marisa e a Marilice, porque a Marilice eu conheci pela Patrícia Krugner, né? Ela quase foi vereadora aqui na cidade. A Marilice me apresentou, a Marisa me apresentou a Marilice, e é um assunto que eu gosto muito, eu estou cada vez me especializando mais, eu gosto de conversar sobre o assunto, eu pesquiso. A Marisa já me deu muita dica de profissionais que falam sobre o assunto, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que focar mais e mais cada dia, porque a gente sempre está aprendendo coisa nova e sempre está surgindo estudos novos e é muito importante, né? Obrigada. Boa noite a todos, eu sou a Marcele, sou fonoaudióloga da PAI, sou formada há 19 anos também. Meu primeiro emprego na parte de terapia foi no consultório da Carla, me ajudou muito, né, no início. Depois eu fui para a parte de audiologia, né, parte de audiometria, aparelho auditivo. Acabei entrando na PAI há 5 anos atrás, fiquei 1 ano e pouquinho, tive alguns problemas, tive que sair, né, com relação à minha saúde, mas o autismo é uma coisa que eu sempre gostei e acabei voltando agora, já vai fazer quase 1 ano que eu estou lá na PAI também. Boa noite, meu nome é Claudiane, sou formada em fisioterapia há 7 anos. Assim que eu formei, comecei a trabalhar com a Carol Físio, é uma clínica multidisciplinar. E ao mesmo tempo que eu trabalhava lá na Carol Físio, eu comecei a trabalhar com a reabilitação domiciliar adulto e infantil. E há 5 meses estou na PAI e a gente faz um trabalho multidisciplinar bem integrado lá. A gente se ajuda, tanto a fonoaudiologia, com a fisioterapia, psicomotricidade, e a gente tem discussões de casos que têm ajudado muito no conhecimento da gente e tem se ajudado muito a ter abordagens melhores para tratar melhor nossos pacientes, tanto o paciente quanto também a família, porque eles chegam para a gente e não é só o paciente que precisa de um cuidado especial, a família também precisa desse cuidado. Bom, boa noite a todos. Eu sou Mara Presoto, sou assistente social de formação e mestre em serviço social. Sempre atuei na área da saúde enquanto assistente social e há 1 ano eu estou na PAI. Então, eu gostaria só de expor um pouquinho sobre a PAI, antes de dar o meu parecer sobre a metodologia Pluralis. A PAI, ela trabalha hoje em 3 áreas. Então, essa metodologia Pluralis, embora eu não conheça, ela está bastante presente. Que hoje nós temos a área da educação, através da escola especial, onde nós atendemos 94 crianças diariamente. Temos o Centro-Dia, que acolhe os PCDs que estão ficando idosos, e eles permanecem na PAI até os 59 anos, 11 meses, e depois eles precisam sair. Essa também é uma parte, Marilice, que a gente precisa pensar no PCD idoso, a inclusão desse PCD. Que a família também está envelhecendo, encontrando muitas dificuldades para trabalhar com esse PCD idoso. E nós temos lá também o AME, que é uma parceria da APAI com a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, que é o Ambulatório Multidisciplinar de Especialidades. Então, esse ambulatório faz um trabalho, assim, eu diria assim, riquíssimo. E quando você falou, Marilice, em espiritualidade, eu fiquei, assim, muito tocada,
porque nós temos que trabalhar este aspecto também, não só do paciente doente, não só do autista, mas da família. Porque atrás de cada PCD tem uma família. E como nós trabalhamos com uma demanda SUS, então vocês já de imediato imaginam o tipo de usuário que nós temos na APAI. Então, assim, é um milagre diário. Quando a Claudiane me conta o que ela faz na fisioterapia, nos conta, né? Porque nós fazemos uma reunião semanal, como a doutora já colocou, onde nós analisamos o contexto que envolve aquela criança e os problemas que aquela criança nos traz. Então, é um trabalho assim, metodológico muito enriquecedor, né? E a APAI, eu falo de milagres, porque tem crianças, por exemplo, nós também temos aquela gaiola PediaSuite, que é o Leandro, que trabalha, ele não pôde estar aqui hoje. A Beatriz pediu desculpas porque ela não pôde estar aqui, porque ela estava numa reunião do Lions, onde na Festa das Nações a APAI estará junto com o Lions, né? Então, ela foi lá para lá e pediu para você se desculpar pela não presença dela aqui hoje. Tá? Então, é assim, o Leandro ele faz um trabalho com crianças que entram lá com andador e saem andando sem o andador. Entram na gaiola, nem andando às vezes, e saem andando. Então, assim, é uma espiritualidade que envolve não só a técnica metodológica do trabalho, mas de todo o contexto. O amor. Se não tiver amor, você que já trabalhou na APAI, né, Carla? Se você não tiver amor, você não fica na APAI. E aqui está uma mãe nossa, que tem uma filha que frequenta a APAI, que vai falar um pouquinho também. Eu gostaria de abrir um parênteses, que eu acho que a Mara e a Letícia tocou em algum ponto que eu já tinha conversado com a Giovana lá fora, que nós temos que... Na verdade, 2 pontos que eu quero falar na sua fala. Então, um dos pontos é essa questão do adulto. Hoje, nós falamos muito de atendimento infantil, de estimulação precoce. Nós sabemos que é extremamente importante, que a criança está aqui, a doutora, até os 3 anos, né, está no auge do desenvolvimento de sinapses, em nenhuma fase da nossa vida o cérebro trabalha tanto, mas essas crianças vão crescer. E nós não temos profissionais preparados e que desejam trabalhar com isso. E aí eu retomo a minha história novamente na APAI, porque quando eu entrei na APAI, eles me falaram assim, não, aqui... tinha o NAP, no profissionalizante do Inclusão, e eles falaram, não, aqui a gente não faz atendimento de fono após os 14 anos. Eu falei, não, agora nós vamos começar a fazer, né? Então, nós começamos a trabalhar com os adultos. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar nessa inclusão. Eu estava conversando com a Giovana, a gente está falando tanto no mês de inclusão, mas nós temos que pensar na inclusão desse adulto, desse profissionalizante e do idoso. Né, e do idoso. Então, acho que é uma coisa que a gente quer discutir. E o segundo ponto é o amor. Né? Eu acho que esse ponto que você falou da espiritualidade, realmente, quem não gosta, né, quem não ama estar nessa área, né, não fica, porque as pessoas sempre me perguntam, né, como é que você faz o que você faz? E quando eu estou vendo, eu já estou fazendo, eu estou ali pulando com as crianças, e com 50 anos, e como que a gente aguenta, e deita no chão, e rola, e tal. E eu falo, gente, eu não sei como que eu estou fazendo. Claro que o conhecimento técnico ajuda, os estudos, mas vai muito além disso. A gente sente que tem realmente algo maior, que é o amor e a espiritualidade que nos conduz. Você quer falar, Ju? Só acrescentar, né, que a gente estava realmente falando sobre a importância da inclusão, pensar além da escola. Eu sei que hoje o foco aqui é a gente discutir sobre inclusão escolar, o quanto que isso é uma dificuldade, uma realidade que a gente precisa fazer movimentos como esse, mas essas crianças crescem e vão para universidades. Não se fala sobre inclusão em universidades, não se fala sobre inclusão no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que
de novo, eu sei que não é o tema, né? Mas eu acho que vale para uma próxima pauta, de repente, a gente conversar sobre isso também. O quanto que não só as escolas, mas a sociedade, mas também o mercado de trabalho está preparado para receber essas pessoas que vão crescer, que vão precisar de acomodações ali no trabalho, que vão precisar de adaptações e até de profissionais preparados para lidar com essas dificuldades, enfim. Então, é super relevante esse ponto. Então, hoje eu estava na hora do almoço, estava assim, tedel, né? Eu envolvida com tanta coisa e tal. Uma amiga me ligou. Ela ligou e eu falei, não dá pra gente conversar outra hora, tal, não sei o que, imagine, né? Continuamos conversando e tal, e aí o final da nossa conversa foi exatamente essa, sobre o mercado de trabalho, a importância de a gente estar trabalhando nas empresas até, de forma que o autista seja entendido. E ela estava falando de um caso que o rapaz autista super inteligente e tudo mais, tal, mas ele não se relacionava com o grupo e tudo mais, e ele foi desligado da empresa, né? Então essas coisas realmente entristecem, né? E é o caso que talvez eu venha atendê-lo também por conta disso. Por isso a importância da gente discutir sobre esse tema e educar mesmo, né, a sociedade para entender que a gente vai encontrar, porque se fala muito assim, mas eu não conheço autistas, então não tenho nada a ver com isso. Mas a incidência, né, está crescendo cada vez mais. Se você não conhece hoje, amanhã provavelmente você vai conhecer. E a nossa obrigação, enquanto cidadão, saber lidar com isso, saber lidar com essas crianças, adolescentes e adultos e idosos, que eles vão crescer, né? Só completando isso, que eu acho que vale a pena a gente estar comentando sobre a experiência, inclusive que eu tive ontem, porque foi recentemente, e pegando um gancho no que a Letícia falou, que está vindo diagnósticos de adultos com autistas, porque quando a gente pega nossas crianças, depois, a hora que a gente vai investigar, a gente descobre que os pais. Mas ontem mesmo, por exemplo, eu comecei a atender um adulto de Minas Gerais, um jovem, que teve o diagnóstico há 2 semanas de autismo, com dificuldades consideráveis nas habilidades comunicativas, que está interferindo tanto no trabalho, quanto no namoro e quanto na faculdade. Então, não é uma coisa que está distante, né? É uma coisa que está muito perto. Então, a gente reforça a importância desse tema. Só um minutinho, eu vou deixar rapidinho. Só para falar, a abordagem metodológica Pluralis, ela tem várias vertentes. Uma delas é a corporativa também, né? Então, ela tem essa abordagem corporativa, tem a abordagem clínica, no caso, trabalhar com clínica, trabalhar com escola, trabalhar com famílias, tá? Então, é isso, pode falar. Boa noite, meu nome é Eva e eu sou a mãe da Luísa. A Luísa é aluna da PAI, vai fazer 2 anos, e ela foi para a PAI com 14 anos. E depois de estudar em escola regular até o 9º ano. E foi uma diferença incrível. Porque a gente tem um assunto muito atual, que é as crianças que estão na escola regular. E, infelizmente, não existe inclusão na escola regular. Não nesse modelo que está sendo colocado. Não dá. Quando eu tinha outro pensamento, eu tinha um pensamento de que não, aí a gente vai fazer a exclusão, a criança tem que ficar junto na escola regular. Infelizmente, a gente sabe que não dá. São 35 alunos numa sala. Meu filho é professor, tem 3 alunos, talvez em cada sala que ele vá, mais ou menos, tem 3 alunos com autismo até, TOD, crianças agressivas, infelizmente a gente sabe a realidade. Então a gente tem que ver muito isso da construção e da ampliação e da conscientização dos pais que as crianças precisam de um ensino especializado. Precisam. É diferente. Está aqui todas as minhas lindas que eu amo.
todas elas cuidam da Luísa com muito carinho. Todas. Né? Amanhã cedo eu estou lá, às 7 horas. Né? A doutora que está ali. E então, conhecer a Mariluz, maravilhosa, canal maravilhoso. E para mim, assim, eu vim hoje mesmo para aprender e para dar um pouquinho para vocês as minhas dúvidas, né? E o que eu sinto em relação à inclusão sobre as escolas. E boa noite para vocês e obrigada. Olá, eu me chamo Elisângela Pauli, eu sou advogada, trabalho na Câmara de Vereadores. Eu passei a ter interesse nesse tema porque quando meu filho tinha 2 aninhos, junto com o nascimento dele, nasceram outras crianças, filhos das minhas amigas, e uma vez a gente nota, né, faz um pouco de comparação de uma criança com a outra, desenvolvimento, aquelas coisas, e aí eu lembro, a gente estava acompanhando a situação do amiguinho dele, e uma vez ele deu um tapa muito forte no meu filho Caetano, no rosto. E o que geralmente os pais fazem, né? Pega o filho e distancia, não leva para brincar mais, tal. E aí, conversando com uma amiga, ela falou para mim, Elisângela, que legal que o seu posicionamento é outro. Porque lidar com as adversidades é lidar com as experiências que nem sempre são positivas, né? Porque se tudo que incomoda você afastar, como é que você vai formar o seu filho? E como que ele vai enfrentar o mundo? E eu também sou muito sensível, porque eu me coloco no lugar das minhas amigas, que são mais próximas a mim, que passam por um tipo de situação como essa. E eu também sou uma pessoa muito apoiadora das escolas. Meu filho estuda em escola pública, é a 3ª escola, né? Conforme foi passando as fases. E o que eu vejo, e por isso que eu tenho interesse mais com questões de políticas públicas, é o quanto sobrecarregam as escolas. Porque eles não podem ficar com todas as consequências, com a educação, com as dificuldades, se eles não tiverem um aparato do Estado, do município e no âmbito federal. Porque uma auxiliar, ela vai ajudar, mas será que uma criança integral, com um nível de autismo cheio de limitações, vai deixar essa criança bem? Vai crescer saudável, bem-estar? Como vai ser a parte mental dela? Saúde mental. Então, eu acho que a gente está muito atrasado nessa questão, porque uma criança autista, ela precisa desenvolver, elas têm habilidades com muito talento, né, com muita arte, desenvolvem muitas questões motoras. Eu não sou da área de vocês, eu sou uma curiosa, e eu busco tentar entender como que a gente pode avançar dentro do âmbito escolar, porque são muitos os casos. Meu filho, na sala dele, são 3 autistas. Uma delas, ela não fica sentada, ela fica o tempo todo andando em círculo. Uma escola integral, às vezes eu acho que já é difícil para as nossas crianças que não têm dificuldade, passar o dia inteiro dentro de uma sala de aula. Eu falo que a mesma sala de aula que eu estudei, minha mãe estudou. Acabou. Muito? Não, já tinha acabado. Acho que acabou a bateria. Não tem problema. Já vou finalizar. A mesma sala de aula minha, da minha mãe, da minha avó, são as mesmas, né? Sala de aula com carteira enfileirada. Então eu fico pensando até quando, né? Só que é uma discussão que tem que sair um pouco só dos formadores e vir dos pais também. Eu sinto falta dos pais estarem nesse círculo de discussão. Então, eu sou uma pessoa curiosa e sempre me coloco à disposição da escola no como a gente pode avançar. E, por sorte, hoje eu estou na Câmara de Vereadores, então a gente consegue conhecer um pouco, né, dos entraves, como que a gente pode avançar, e é isso. Posso pegar um gancho só na fala dela? Não precisa nem do microfone. Na questão da participação dos pais. Essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos na PAI. Nós temos um grupo de pais e responsáveis que funciona toda terça-feira pela manhã. Mas a participação em relação à demanda que nós temos de atendimento é insignificante. Primeiramente, quero agradecer a Marilis pelo convite.
sou formado em economia, né? Tem tudo a ver com vocês aí que são psicólogas. Mas é a interdisciplinaridade lá. Cuidar da vida financeira dessas crianças, né? Hoje eu assessoro o nosso prefeito, o Hélio Zanata, e eu tive várias experiências, assim, em campanha com o Hélio, de mães procurar a gente lá no escritório, né? Pedindo ajuda, pedindo uma solução, pedindo coisas, né? E dentro do projeto, do programa do nosso prefeito, tem algo para ser feito ainda para as crianças autistas. Que falta, eu acho que esse ano ainda deve sair alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu quero deixar também à disposição de vocês o meu contato, porque tem muitas mães que ligam para a gente pedindo para agilizar uma consulta com o neuropediatra, né? Então, o que acontece? Quando você entra na fila do SUS para pedir uma consulta, tem que rezar um rosário, né, por dia para ver se vem essa consulta, né? Então, a mãe, ela vem, o que acontece? Tem algumas associações aqui em Piracicaba que liga para a gente, fala, Jorge, já está aqui a carteirinha, o nome, você pode agilizar para a gente esses contatos, né? Então, a gente agiliza a consulta com esse neuropediatra. Obrigada, Jorge, porque esse é um grande problema que nós na parte da Então, lá no meu telefone, depois vou passar para a senhora. Tá. Aí, quando a senhora quiser, o que eu só preciso? Que a mãe vá até o postinho. Então, pessoal, nós temos um problema que é... Ai, desculpa, eu não vi que você estava continuando, desculpa. Nós temos um probleminha aqui que é com relação ao horário, né? Nós estamos quase que no limite. Então, temos algum tempinho, eu não vou falar mais, tá? Nós só vamos nos despedir depois. E eu vou deixar, então, para que as meninas falem, tá? Elas vão vão falar livremente, né? O que elas tiveram como impressão de tudo isso aqui, né? E a única coisa que eu vou dizer é que a gente parta para as ações, né? Nós não podemos morrer aqui. Nós precisamos continuar e agir. E precisamos, sim, de políticas públicas e de pessoas que estejam lá dentro, né? Para nos apoiar. Muito obrigada, viu, Jorge? Contamos com você. Elisângela também, viu, Elisângela? Alô? Bom, como eu tinha dito antes, eu trabalho com a área de segurança, também não sou da área de psicologia, eu estudo neurociência na USP, neurociência na aprendizagem. E trabalho há 20 anos com segurança e com proteção da criança no ambiente digital. Todas as crianças. E aí, que tem todas essas questões que vocês estão levantando também. E a gente já parte do princípio que todo mundo está na era digital, as crianças estão, independente se elas têm algum transtorno ou não, né? E crianças autistas, normalmente a gente vê o superfoco, mas também está ali vulnerável, porque é uma criança, é um adolescente. E é muito importante buscar entender como que essa criança, como que se dá a vida dessa criança nesse ambiente, né? Porque também tem isso agora, né? Antes era muito mais fácil ver a interação dela ali no físico, né? E agora ela está no digital. Então as crianças ficam super concentradas em qualquer jogo e ficam o que algumas pessoas falam de vício nos jogos, né? Muito rapidamente, mas também é mais fácil de se comunicar muitas vezes, né? Às vezes pessoalmente não é. Existem jogos específicos para crianças que têm autismo, né, que foram desenvolvidos por universidades no Brasil. Então, tem muitas ações que podem ser feitas também. Então, você falou das ações. A gente faz muitas ações em escolas, com famílias também. Mas acho que um ponto de partida seria a gente, aqui que está vendo a abordagem metodológica, que fala do amor, da espiritualidade, né, que traz outras questões que a gente dificilmente vê,
sair com um relatório, um documento, que todos nós pudéssemos participar, para dizer, olha, a gente precisa disso. A gente costuma fazer fóruns de especialistas no Instituto Tech Kids e a gente faz essa prática. Os especialistas comentam e a gente faz, olha, eu queria ver isso. Porque alguns vão virar política pública, com certeza. O ECA Digital não saiu do nada, né? Não saiu do Felca. Tá? A gente estava construindo há 5 anos. Eu falo a gente porque a gente atuou ativamente na construção da ECA Digital, com o Ministério da Justiça, SECOM. 5 anos trabalhando num projeto de lei para depois ser sancionado, depois entrar em vigor, enfim. Aí o Felca ali no meio, né? Com a pauta em cima da mesa do presidente da Câmara, ele lançou o vídeo. Aí eu falei, que bom, agora vai assinar. Então foi não foi, eu não sei como que foi ali. Foram questões de, acho que 5 anos para ele juntar todos os dados, para ele fazer aquele vídeo de quase 1 hora que ele fez. Então, é um trabalho difícil. Então aqui, acho que a minha fala, acho que contribuindo, acho que é bacana, de repente, todo mundo aqui poder contribuir com o que acha que o que seria uma solução, uma ajuda para as escolas. Porque realmente, essa não é a escola que a gente precisa, a escola que a gente tem hoje. Não é o que a gente precisa. Como é que traz segurança digital? Está lá na Base Nacional Curricular, está lá na Lei Nacional de Educação. Mas o professor fala, como é que eu faço isso? Né? Então, eu já faço um monte de coisa. Então, a escola que tem hoje não é o que a gente precisa nem para crianças com transtorno, nem para nenhum outro tema novo. Então, acho que isso é uma recomendação que acho que seria bacana a gente fazer junto e também buscar saber como que essas crianças estão no ambiente digital, quem atende, né, tem as suas clínicas, começar a trazer mais essas questões e para a gente discutir. Então, bem rapidinho. Nós teremos, sim, continuidade dessas reuniões. Essa foi a primeira, né? E aí, o que a gente pode fazer? As próximas não ser no local com horário para acabar, né? Para a gente poder finalizar, porque hoje a gente não vai conseguir finalizar, mas teremos um novo encontro e a gente vai ver, até se pode ser na Câmara, né? Para a gente fazer em alguma sala lá, para a gente, né? São muitas camadas, né, por onde começar para falar sobre esse assunto tão importante, mas ela falou sobre a distância de uma escola pronta, né, de uma escola ideal. Muitas vezes as famílias chegam, né, perguntando, Giovana, me indica uma escola. Que escola que você vai me indicar? Para onde eu vou? Qual que é a escola ideal? E eu digo, não sei. Pode ser que a ideal para o seu filho seja uma e a ideal para outra criança seja outra. Porque vai depender do quanto que essa escola está aberta a querer fazer. Porque a gente vê uma realidade assim, de escolas que têm o seu plano de inclusão, que tem lá, a gente é super inclusiva, a gente recebe o aluno, mas e depois disso? Né? E o que ele faz com isso? Porque eu digo, qualquer plano de inclusão que seja engessado, inflexível, ele não atende a necessidade dos alunos, porque por mais que eu tenha 2 crianças da mesma idade, do mesmo sexo, com o mesmo diagnóstico, pode ser que elas precisem de coisas completamente diferentes. E essa escola precisa estar aberta a querer, a entender como fazer. Eu entendo que tenham inúmeras camadas aí para considerar, de desafios dos professores, de desafios de sala de aula, como lidar, como fazer, não é falta de vontade, né? Que a gente está falando só de uma questão de o que buscar, quais são os critérios. Eu acho que se há uma abertura dessa escola em receber uma equipe interdisciplinar, de ter uma conversa, de poder ajustar os objetivos, eu acho que a gente já tem um bom caminho andado, considerando a realidade que a gente está hoje. Porque, caso contrário, a gente está todo mundo no mesmo barco, mas ninguém remando no mesmo ritmo, cada um para uma direção. Aí esse barco vai ficar parado. Então, quando a gente tem profissionais no mesmo barco, mas eu converso com uma fono, com a médica, com a psicopedagoga, com os profissionais que estão envolvidos, e a gente vai em prol de um mesmo objetivo, esse barco vai sair do lugar, né, que é o desenvolvimento dessa criança. Vai ter que ter outro, porque eu já queria conversar com a Karina aqui de alta tecnologia de comunicação alternativa. Mas eu vou, né, para encerrar, né, essa fala livremente, eu queria, acho que, trabalhar em cima de 2 dores que
que trouxeram, né, aqui. A primeira é a questão da escola. Sim, nós sabemos que nós temos muitas questões de políticas públicas para serem resolvidas, mas nesses últimos 5 anos que eu me atualizei muito, né, em autismo e em comunicação alternativa, o que eu vejo, tá? Muitos profissionais de escolas, e principalmente da rede municipal, muito bem intencionados. O NUMAP faz um trabalho muito bom, mas quando a gente chega lá, o que eu vejo? Às vezes eu acho que entra na questão que a gente discutiu hoje, a questão da humildade também dos profissionais, da gente interdisciplinar, porque, por exemplo, não basta a gente chegar numa escola e falar, olha, utilize o comunicador, ou utilize e faça dessa forma. Vocês têm que se pôr no lugar daquele professor, daquele auxiliar que está lidando com essa criança autista, né? Que está girando o tempo inteiro na escola e ainda você tem que pedir, você tem que escutar as necessidades dele e está tentando adaptar. E a mesma coisa, os pais que vocês trouxeram, né? Da nossa falta de participação, é outra coisa que a gente estuda muito hoje, nas atualidades, que hoje simplesmente a gente não pode mais estar falando, olha, os pais não participam. Claro que nós temos casos e casos, nós temos pais que nós temos realmente dificuldade, mas nós temos também que se colocar no lugar desses pais, terapias exaustivas, comportamentos interferentes em casa, né? A mãe está aí, ela sabe disso, né? Então, a gente também tem, às vezes não dá para exigir tanto desses pais. Então, quando eu vou começar com a introdução de comunicação alternativa, se eu mandar ele usar o comunicador inteiro, eu estou pegando a meu exemplo, ele não vai utilizar. Então, você tem que começar com uma demandinha. Então, a gente se colocar no lugar desses pais, nós sermos humildes, para a gente também tentar adaptar, tentar fazer eles entenderem todo esse processo, né? Tentar também trazer eles de outra forma. Eu acho que a gente tem que mudar também esse lugar, né? A gente se pôr no lugar deles mesmo. É um todo, e é um trabalho, é um todo. É isso. E ainda continuando com relação a essa criança na escola, né? Eu vou ser sincera, eu tenho vivenciado relatos assim que me deixam assustadas ainda, revoltada, porque eu vejo os absurdos assim, de criança ficar em um incômodo fechado até ele se acalmar sozinho lá dentro. São algumas histórias que me vêm à cabeça. A outra criança, o pai passa ali todos os dias, fica no portão da escola, vendo aquela criança que fica horas no pátio da escola, é o que ele fica fazendo lá dentro da escola. Outras que ligam com poucas, 1 hora, no máximo 2 horas, aquela criança na escola já liga para buscar, porque não tem condições de ficar com aquela criança na escola. E são pouquíssimas das muitas, inúmeras histórias que eu escuto diariamente. Então, eu acho que isso é até um assunto meio urgente mesmo, de não sei como, para mim também, o sistema padrão que a gente tem há anos, aí para mim já está, né, mesmo para as crianças típicas, já está defasado, quanto mais para as atípicas, não vai acolher jamais do jeito que tem sido, né? Então, não sei como, mas algo realmente tem que ser feito o mais urgente possível. E outra coisa totalmente assim, diferente, com relação ainda a esse adulto autista no mercado de trabalho, né? Eu incentivo muito na PAI de Cordeiro, aqui estou começando a ter oportunidade de ver esses pacientes, porque eu falo primeiro para trabalhar a autonomia deles, importantíssima, a independência, a autonomia, e outra eu falo que se os empregadores soubessem o quanto eles são ótimos funcionários, porque pela rigidez cognitiva eles não gostam de faltar, têm um horário, gostam de cumprir o horário certinho, eu acho lindo, uma graça. Têm um senso crítico do autismo também grande. Então, o senso crítico que eu quero dizer é de ser corretos naquilo que estão fazendo, né? Então, eles gostam de ser corretos no trabalho também. Então, são excelentes funcionários, né? Então, acho que tem que dar mais oportunidades para esses pacientes no mercado de trabalho, né?
Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Infelizmente, nós estamos no horário, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, de todas, e dizer que nos marquem umas às outras, né? Nas redes sociais. Hoje vocês quiserem postar alguma coisa, se já postaram também, não sei, né? Mas isso também nos fortalece, né? As redes sociais estão aí, então é importante. E vamos lá tomar mais um cafezinho, se tiver ali. Convido vocês até sermos mandados embora daqui. Mas muito obrigada. E vamos cantar parabéns para o Café com Pauta, que faz 5 anos esse ano, né, gente? Vamos começar o ano das comemorações. A Marisa já participou do Café com Pauta, a Elisângela já participou do Café com Pauta, Carla já participou, Karina vai participar, Giovana já tem a data, então vocês acompanhem lá, e você também é minha convidada, né? E todos vocês, quem se quiser, eu sempre abro a agenda, né, do Café com Pauta, e é muito legal, tá bom? Obrigada, pessoal.